Conexão Alimentec, o podcast que conecta ideias ao seu prato. Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Conexão Alimentec, o podcast que conecta ideias ao seu prato. Eu me chamo Raíssa, sou estudante de Engenharia de Alimentos da UFRJ e faço parte do projeto Alimentec, Engenharia de Alimentos para a Sociedade. Este programa ele é realizado em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. E bom, este programa ele tem como objetivo trazer conversas sobre as diversas áreas da indústria e de atuação do engenheiro de alimentos. E hoje, como nosso primeiro episódio de uma série, nós vamos falar sobre o papel da indústria de alimentos em diversos setores no Brasil. E hoje, como nosso primeiro convidado, nós temos o Cleber Savanaro, que é gerente de inteligência competitiva da BIA e atua na área de economia. Bem-vindo, Cleber. Muito obrigada por aceitar participar e compartilhar um pouco da sua experiência conosco. Obrigado, Raíssa, pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa da Alimentec, o FRJ, que é uma universidade que se destaca no Brasil como um polo de geração e difusão de ciência e tecnologia dos alimentos. Sim, sim. Bom, gente, contextualizando, a indústria de alimentos em geral é o maior setor de transformação no Brasil. Ela não apenas garante o abastecimento nacional, mas ela também posiciona o país como um dos maiores exportadores do mundo. E bom, hoje a gente vai falar sobre como esse setor ele se adequou, né, se adaptou aos novos hábitos de consumo, sobre a importância da inovação, da tecnologia na segurança dos alimentos e como o engenheiro de alimentos ele atua nesse ecossistema. Bom, Cléber, para a gente começar, eu queria que você descrevesse o cenário atual da indústria de alimentos no Brasil. Como você mencionou, Raíssa, a indústria de alimentos é o principal setor da indústria da transformação no país. Tem profundas conexões com o campo, né? É o setor que adquire 62% de toda a produção de alimentos que o país coloca para abastecer mercado interno e externo. No mercado interno, o nosso grande objetivo é garantir a segurança alimentar da população brasileira, também com a segurança do alimento e preservando toda a equação de atributos que as pessoas buscam, né, saúde e bem-estar, e isso também reposição, isso engloba desde reposição dos nutrientes, para diversos momentos da vida da pessoa e ocasiões de consumo. E isso passa também por oferecer possibilidades para agregação de valor na cadeia de alimentos. A gente está falando, depois da indústria, temos o varejo, né, que atua na Sim. distribuição, que também acaba em algum momento embalando esses alimentos, reembalando, mas também no food service, bares, hotéis, restaurantes, lanchonetes, padarias, que agregam valor a esses alimentos e oferecem refeições. Então, diversas ocasiões de consumo que geram relações econômicas de desenvolvimento. Um em cada 10 pessoas ocupadas no país está trabalhando diretamente na cadeia produtiva de alimentos. São mais de 10 milhões de pessoas em 2025, sendo mais de 2 milhões somente na indústria de alimentos e bebidas não alcoólicas. Então é um universo muito expressivo. Sim, é um setor gigantesco, assim, né? Sim. Você trabalha como gerente de inteligência competitiva da BIA. E qual o setor, como é que a BIA trabalha no setor? A BIA é a principal entidade representativa da indústria de alimentos no país. Nós atuamos com muita força para colocar todo um ambiente de trabalho que permita às indústrias de alimentos desenvolverem, terem um pleno desenvolvimento no seu campo de atuação. Isso passa por ter uma interlocução forte com o governo na área de assuntos regulatórios, científicos e regulatórios, no campo jurídico, logística, na parte ambiental, tributária, enfim, visando uma otimização da regulação do setor com vistas a
que as empresas do setor tenham capacidade de, a um só tempo, se adequar à legislação, mas inovar para o mercado de consumo, inovar tanto no Brasil quanto no exterior. Então, esse processo é dinâmico, o papel da BIA sempre foi de respaldar esse desenvolvimento nesses diversos campos, tendo um olhar muito orientado para a evolução da ciência e da tecnologia. Nós nunca vamos colocar algo que não esteja em consonância com o desenvolvimento desses segmentos, com vistas a garantir a segurança alimentar da população brasileira e mundial com total segurança. Esse é o nosso maior ativo, né? É oferecer valor para as pessoas. Sim. Você falou sobre tecnologia e isso eu vou puxar para a inovação, né? Você poderia falar qual é o impacto da inovação na produção de alimentos em larga escala? A inovação ela está presente em toda a cadeia produtiva. Se nós pensarmos que os sistemas agroalimentares como ecossistemas que vão do campo à mesa, passando aí pela produção de grãos, cereais, frutas, verduras, legumes, que vão ser transformados em alimentos, né, pela Uhum. indústria de alimentos, alimentos industrializados, entrando também indústria de embalagens, máquinas, equipamentos, que vão permitir todo esse processo de transformação industrial para preservar as condições nutricionais dos alimentos, a garantia da segurança, a segurança do alimento, na Sim, qualidade do alimento que é produzido e colocado nas pessoas. Esse é um aprimoramento contínuo. Então, o papel da ciência e da tecnologia é aprimorar processos produtivos em toda a cadeia. E dentro do processo de transformação em si, o papel dos profissionais que estão dentro de pesquisa e desenvolvimento, qualidade, produção dentro das empresas e os departamentos de suporte são fundamentais. E para isso busca-se sempre as parcerias com institutos de pesquisa, tecnologia e os próprios centros de pesquisas que mantidos por centenas de empresas brasileiras, milhares, que agregam competências, né, em rede, então é baseado num sistema de inovação aberta. Mas só para complementar também, Raíssa, é importante mencionar que a indústria de alimentos inova em parceria não somente com o campo, mas também com os seus distribuidores, né? sim, Os operadores logísticos, por exemplo, controle de temperatura, isso foi muito aprimorado ao longo das últimas décadas e as inovações que têm surgido têm permitido, principalmente com o uso de inteligência artificial, tem permitido o avanço nesse sentido. E com os seus clientes, varejistas, os clientes operadores food service, restaurantes, lanchonetes, padarias, entre outros, que colocam contínuas demandas por eficiência, por redução de perda e desperdício, na qual a indústria traz essas referências para estimular novas inovações em conjuntos com esses parceiros, né? Então, é um processo de inovação aberto, contínuo, com vistas à otimização de processos, uso de energia, muito importante, sustentabilidade, e nós falamos cada vez mais com o uso de inteligência artificial, que aporta nos sistemas de gestão baseadas na indústria 4.0 otimizações contínuas na cadeia, um controle que permita a rastreabilidade, né, da matéria-prima até o alimento que é entregue para o consumidor. Então, existe todo um compromisso para a equação de valor e isso é feito por pessoas para pessoas, é muito sim. importante. E então os profissionais têm um papel muito, de primeira linha, né, nessa equação, e as instituições como a BIA junto ao governo para encontrar os caminhos que permitam a inovação, ampliar e se processar em vias mais produtivas para colocar o valor agregado em cima de tudo que o campo produz, oferecendo valor às pessoas, o nutricional inclusive. Sim, a rastreabilidade é uma coisa muito importante também, né, no nosso setor, né. Mas continuando sobre a inovação, eu queria saber como é que essa inovação, ela chega no consumidor final. Excelente questão, Raíssa. A inovação chega de diversas formas. Se nós pensarmos os alimentos, a segurança desse alimento, né, a Sim. garantia de que o alimento, ele vai preservar as suas condições, nutricionais, a identidade desses produtos seja preservada dentro daquilo que se propõe, né, a Uhum. empresa.
respeitando a legislação brasileira, que é uma das mais exigentes do mundo, né? A gente está falando de qualidade, o Brasil se destaca, a gente tem um papel muito relevante em relação à Anvisa, ao MAPA e as respectivas agências estaduais também e outros ministérios. E a indústria cumpre esse papel, né, de oferecer qualidade, mas vai além, ela incorpora também a questão da sensoriabilidade do prazer. Então, quando a gente fala em inovação, nós estamos pensando em alimentos que preservem a crocância, o frescor dos As alimentos. características sensoriais daquele produto. Exato, fundamental. E isso agrega valor aos alimentos, e a inovação é um papel muito importante. Preservar toda essa equação de nutrientes ao longo da cadeia é muito importante, ampliando a vida de prateleira, o shelf life, né? Para que se reduza a perda e desperdício, e isso tudo com escalas, né? Adaptadas à realidade de cada cadeia produtiva, empresa e porte da empresa, né? Hoje uma empresa, graças à engenharia, às inovações de quaisquer portes, pode oferecer um padrão de qualidade elevado, né? Não só para o público brasileiro, quanto para os nossos clientes. E nós vamos falar mais disso. As exportações são muito importantes e cada vez mais. Sim. Assim como em qualquer setor, em qualquer indústria, né, temos desafios. Para você, quais são os principais desafios que a indústria de alimentos enfrenta hoje? Entre os principais desafios, nós vemos um ambiente geopolítico no mundo, né, cada vez mais Sim, desafiador, na situação atual do conflito do Oriente Médio, sem uma perspectiva clara de finalização, infelizmente. E isso impacta no planejamento das nossas cadeias de suprimentos, né? A gente está falando de energia, petróleo, né? O Brasil, apesar da autossuficiência, depende da importação de insumos, que são importantes, derivados dessa energia, e os preços acabam sendo refletidos aqui no mercado interno, os mercados mundiais estão integrados. Mas também algumas matérias-primas, a gente fala de trigo, por exemplo, o óleo de palma, que a oferta interna depende da importação para ser complementada. Então, assim, esses conflitos trazem uma dificuldade e exigem um planejamento melhor qualificado, né? Desde estoques melhor planejados até uma diversificação de fornecedores quando possível. Esse é um desafio. O outro é o ambiental. Com as mudanças climáticas, Raíssa, as indústrias têm que trabalhar cada vez mais com gestão de risco de abastecimento. E aí a parceria com a agricultura e a pecuária são fundamentais. Então, desde a introdução de práticas mais sustentáveis na produção agrícola e pecuária. A gente está falando de uma agricultura regenerativa, de modelos de agricultura regenerativas que têm crescido no Brasil. A gente vê plataformas como a Integração Lavoura Pecuária Floresta, da Embrapa, o programa ABC+, do MAPA, e essas iniciativas de valorização dos agricultores pequenos, médios e grandes é fundamental, e a indústria presta esse serviço para que a agricultura consiga fixar os seus talentos no campo. A gente vê cada vez mais mulheres em toda a cadeia produtiva, isso é ótimo, é muito sim, salutar, gerando oportunidades de emprego e renda. Assim, quando a gente fala em desafios hoje, tem outros também, né? O próprio o envelhecimento da população brasileira e mundial, né? O Brasil é um país que tem cada vez mais idosos e adultos na população e para uma proporção menor de jovens. Isso, já traz um olhar de desafio, mas também de oportunidade, né. De sim. oportunidade de oferecer uma equação de soluções em alimentação, seja de ingredientes, da indústria de ingredientes alimentares, seja de alimentos e bebidas finais, né, que incorporem essas características. Por exemplo, para um público mais idoso, que precisa talvez de uma reposição de determinados nutrientes, se traz um balanceamento diferenciado. Pessoas que estão em busca de ter um ganho de musculatura, trabalhando mais exercícios, a saudabilidade, a saúde e o bem-estar é a grande tendência, né, e a oportunidade de se situar nesse mercado. A gente vê todo um desenvolvimento de proteínas plant-based, aminoácidos, alimentos enriquecidos, mas também alimentos frescos, embalados, higienizados, que tragam opções para as pessoas comporem refeições equilibradas em diversas ocasiões de consumo, gerando oportunidade de valor em toda a cadeia. Isso desde para quem trabalha para a própria indústria
indústria, para os profissionais, né? Porque se a indústria se desenvolve, os profissionais têm condições de evoluir nas suas carreiras, assim como dos clientes, os varejistas, e todo o segmento de food service que vai transformar isso em alimento. Então, esses desafios sistêmicos, eles se colocam, mas aí tem também os desafios da economia brasileira, né? Sim. Custo de crédito elevado, isso tudo exige das empresas um planejamento muito qualificado, né? Para se antecipar às mudanças e procurar criar resiliência. Isso se faz como, Raíssa? Através de parcerias ao longo da cadeia, né? Valorizando os recursos profissionais, as parcerias, inclusive no campo de científico e tecnológico. E aí, mais uma vez, é muito importante o papel das universidades, a sua relação com o setor produtivo, para que se crie um ecossistema vibrante e muito positivo para a inovação, que estimule, facilite, perenize o uso desses instrumentos que vão pautar aí novas oportunidades para todos. Eu como sou, né, da geração Z, eu vou estar, né, nesse meio daqui a alguns anos, então, assim, é muito importante, a gente conhecer, falar sobre essa questão da população, a gente vai ter mais idosos, né, do que jovens, uma coisa que eu já sinto, né. Uhum. E você falou sobre tendências. Sim. Essa é uma tendência também, você falou que a tendência dos alimentos também é ser um alimento mais rico em nutrientes, tanto macro ou micro. E eu queria perguntar de novo, né, qual será a tendência da indústria de alimentos para o setor produtivo e para o consumidor final? Essa é uma pergunta muito importante. É oferecer a melhor equação de valor para o consumidor, né, e para o cliente. O consumidor, porque ele é a nossa, o consumidor é a nossa razão de existir. Sim, É para o consumidor que produzimos e entregamos alimentos de qualidade. E cada vez com maior confiabilidade. E os padrões têm subido de nível. A gente vê uma evolução muito grande nisso. Então a indústria é parte dessa solução, né, ela investe continuamente em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Somente no ano passado foram 40 bilhões em inovação, né, no Brasil, e o que garante que a gente consiga, trazer soluções em alimentação para os novos tempos, para o novo público inclusive. Você mencionou a geração Z, sim. que é a geração do propósito, né. E assim, da transparência, isso tudo passa por questões que vão ser importantes para a nossa agregação de valor. Rastreabilidade, por exemplo, conformidade com os diversos padrões de qualidade aqui do mundo, né, nós exportamos 28% de tudo que se produz nesse país e cada vez mais. Há 10 anos atrás, pela indústria de alimentos. Há 10 anos Sim, atrás, o setor exportava 18% do seu valor de produção. Hoje é 28%, e a perspectiva para os próximos 5 é mais de um terço. Aí temos o acordo Mercosul-União Europeia. E pensando também nos clientes, quem são os nossos clientes, né, aqui e lá fora? São as redes varejistas, né, uhum, e o food service, que vão transformar esses alimentos, na verdade são ingredientes em refeições, em serviços de alimentação. Entender as especificidades, as necessidades desse cliente são fundamentais, eles vão evoluindo ao longo do tempo. Então as cozinhas têm se tornado, por exemplo, em restaurantes cada vez mais compactas, e com isso a indústria trabalha cada vez mais soluções em embalagens e alimentos porcionados de forma inteligente, que otimiza o uso do trabalho e permita uma confiabilidade na qualidade do alimento dentro dos padrões, cada vez mais, evoluídos que temos. No varejo também não é diferente, né, desde a rastreabilidade na entrega, na gestão do estoque, isso pela indústria de alimentos em parceria com as redes varejistas é fundamental para reduzir perda e desperdício, fundamental para garantir o melhor gerenciamento das categorias, entendendo, trazendo as informações de comportamento de consumo que se traduzem em demanda, que vão implicar no melhor planejamento de produção por parte das empresas, orientando inclusive através de fluxos de pesquisas de mercado, de tendências, o planejamento de P&D, P&DI, inovação, não podemos falar só de pesquisa e desenvolvimento, é a inovação que move tudo isso, sim. gestão de qualidade, processos produtivos, tudo dentro de uma equação de conhecimento. Então, conhecimento é a matéria-prima fundamental. E a tecnologia e a ciência e a tecnologia se unem a esse conhecimento de mercado para produzir as melhores oportunidades para as empresas, sempre orientados para os clientes e consumidores daqui e dos 190 países que nós exportamos.
Nossa, são muitos países. São, e cada uma com uma necessidade, Raíssa. Então são países que têm perfis demográficos diferentes, por exemplo, países que exigem certificação halal por serem muçulmanos, Sim. outros que têm uma orientação mais voltada para um público que já é bem mais idoso, por exemplo, o Japão, né? Uhum. E que tem um conceito de funcionalidade do alimento já bem desenvolvido. Então, são demandas específicas que se traduzem em oportunidades. E se nós pensarmos no Brasil como parte da solução para a segurança alimentar global, é o país melhor posicionado. E isso passa pela indústria de alimentos e gera oportunidades para todos nós que estamos inseridos nessa cadeia de consumo. É, né, porque, assim, agora a gente tem um acesso à informação muito amplo, né. A gente qualquer coisa que a gente queira, a gente entra no Google, no Chat ChatGPT, né, que é agora. E assim, né, como você falou, essa geração de agora ela pensa muito mais sobre o que que eu tô comendo, o que que tem ali. Essa questão da musculação, das proteínas, é uma coisa muito importante e com certeza é tendência no mercado, sem dúvidas. Para fechar, queria que você definisse a indústria de alimentos em uma frase. A indústria de alimentos tem muitos papéis aqui, Sim. né, como nós falamos, inclusive, além de trazer o alimento para as pessoas, né, para promover uma nutrição adequada, nós estamos falando em condições de acessibilidade, né. Uhum. Não basta produzir com eficiência, nós temos que criar condições de acesso para que o alimento chegue em uma equação de valor que seja passível de ser, adquirida pelas pessoas, né. O Brasil é um país rico, mas ainda nós temos desafios sociais importantes. Então, assim, o papel da indústria é trazer essas soluções em condições de acessibilidade e qualidade em todos os seus planos, ambiental, social, né, a gente está falando da acessibilidade, é claro, e também de justiça social, condições de acesso. E quando a gente fala do papel nosso, o que seria o mais importante é nutrir o mundo, alimentar o mundo. A indústria de alimentação alimenta o Brasil e o mundo. Essa Sim. essa é a minha frase, né, que eu acho que resume tudo. A indústria de alimentos alimenta o Brasil e o mundo. Isso é o nosso papel. É um papel fundamental para a sustentabilidade das sociedades, para o equilíbrio social, inclusive, uma questão de 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 ser também um instrumento de desenvolvimento, né, gerar novas oportunidades. A gente está falando de uma cadeia produtiva que é feita de pessoas, por pessoas, para pessoas. Então gente que importa, né, e com responsabilidades. Isso traz um sentido de propósito e valor a tudo que fazemos. Sim, quando a gente trabalha assim, de pessoas para pessoas, né, a gente produz para pessoas, entra muito a questão da sensibilidade, entendeu? Da responsabilidade. Isso que faz também o nosso setor, assim, que eu gosto bastante, né, que traz essa sensibilidade. Porque lidar com pessoas, por mais que seja difícil, é importante, entendeu? Até nesse mundo, como eu estava falando, né, da inteligência artificial, que a gente tem acesso a tudo, nesse mundo de agora é muito importante esse contato, essa presença, né? Você tocou num ponto essencial. Eh, Num mundo com tanta informação, Sim. inclusive com as facilidades da inteligência artificial, entender e dar valor ao que tem o valor é muito importante. E a ciência e a tecnologia dos alimentos têm esse papel, né, de trazer verdade, conhecimento, esclarecer dúvidas. Por isso eu recomendo a todos, aqueles que tiverem dúvidas sobre temas, pesquisem a fundo, acessem as universidades, os centros de pesquisa, e vejam, todo o esforço coletivo para se produzir alimentos no país e no mundo. Nossos desafios não são pequenos, nós temos mudanças climáticas, nós temos um ambiente de conflitos, a gente Sim, está que falando de uma nova influencia em vários aspectos, assim, exato. como você falou. E nós temos a oportunidade de nos situar nesse mundo gerando valor, agregando, alimentos, de qualidade para todos aqui que precisam, inclusive a nós, né. Sim. O alimento é a nossa energia. Sim. Bom, gente, no episódio de hoje nós vimos como a indústria de alimentos é o pilar da economia brasileira
E falamos sobre como a inovação ela é uma chave para superar os desafios que nós temos desse novo público que vamos ter daqui a alguns anos. E bom, também o Kleber deixou claro também que essa integração entre a universidade, a associação e a comunidade em si é essencial para soluções reais. Bom, nós finalizamos nosso primeiro episódio. Quero agradecer você, Kleber, mais uma vez por ter aceitado participar, a você que está nos assistindo, nos ouvindo, e convidar para vocês a assistirem o nosso próximo episódio, a compartilhar e também a seguir o Alimentec e a Bia, e fiquem atentos ao próximo episódio. Conexão Alimentec, o podcast que conecta ideias ao seu prato.